O primeiro senso é o senso da razoabilidade ou da objetividade. Então, o senso de realismo ou objetividade traz a perspectiva de conhecer a realidade do objeto dentro da sua totalidade. O objeto pede realismo e senso de objetividade. Eu preciso estar atento a tudo aquilo que o objeto é e também tudo aquilo que o objeto é lançado diante de mim. Então, nessa premissa, o foco está na realidade. Eu preciso compreender o que é a realidade e me voltar para essa realidade com um olhar com todo. Ou seja, eu não vou olhar só os micro detalhes daquele objeto, eu vou olhar tudo aquilo que está diante de mim e me portar diante disso. Então, nós temos três tipos de realidade. Nós temos a realidade material, que está voltada aos cinco sentidos, aquilo que a gente pode apreender dos cinco sentidos. Temos a realidade interna, que vai se voltar para imagens internas, aquilo que o sujeito guarda dentro de si. Podemos colocar como imaginação, mas não é só isso, tá? E temos também a realidade abstrata ou ideal, que a filosofia se volta bastante para ela também, que ela vai se voltar para objetos abstratos, ou seja, conceitos, valores, virtudes, cores, entre outros. Então nós temos esses três tipos de realidades e todas essas três realidades podem ser estudadas e compreendidas dentro da sua proporcionalidade. Proporcionalidade. Esse senso se chama objetividade porque toda realidade tem algo de objetivo. Ou seja, toda realidade, todo objeto é possível de ser conhecido independente do que ele seja. Tanto que na fenomenologia se diz que tudo aquilo que o sujeito tem consciência pode ser estudado, pode ser compreendido, independente do que seja. Tá? Não só a realidade material, mas outros tipos de realidades, como eu acabei de comentar aqui. Então, para deixar isso mais ilustrativo, eu trouxe um exemplo de um filme que se chama O Físico. Eu vou falar um pouquinho sobre esse filme para a gente compreender como essa premissa pode ser compreendida, né, dentro dessa proposta que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, o filme O Físico, ele conta a história de um personagem chamado Rob, e ele perdeu a mãe dele. Eu vou ter que falar spoiler, tá, gente? Desculpa. Ele perdeu a sua mãe por causa de uma doença que chamava na época a doença de lado, a doença do lado. E ele cresceu, né? Ele foi criado por um barbeiro que seria uma espécie de médico da Idade Média, assim, mas na época essa questão da medicina estava muito precária na Idade Média. Então era chamado de barbeiro justamente porque ele fazia o que dava, né, em relação à questão de tratar as pessoas, mas não tinha quase nada de conhecimento. E ele foi criado, né, por esse barbeiro, até que esse barbeiro ele começou a ter problemas de visão, provavelmente catarata. E daí uma mulher recomendou o Rob, né, a procurar um médico judeu. E ele buscou esse médico e esse médico judeu conseguiu fazer uma cirurgia e conseguiu tirar a catarata, né, do barbeiro. E ele ficou super impressionado com isso porque ele sempre questionou essa questão da medicina, da doença do lado também, como se ele quisesse ajudar mais as pessoas, mas ele não tinha acesso a conhecimento nem a informações. Ele achava que não seria possível, né, ter acesso à cura dessas doenças que ele tratava as pessoas. E daí ele pediu orientação para esse médico judeu e esse médico judeu disse que ele poderia ir para Pérsia estudar com um grande médico que é o Ibn Sina. Só que tinha um problema. O Rob ele era cristão e lá na Pérsia não aceitavam cristãos, somente judeus ou muçulmanos. E mesmo assim ele foi, né, na cara e a coragem, ele se disfarçou de judeu para conseguir ter acesso a esses conhecimentos medicinais. Então, essa é a resenha, né, digamos, do filme, assim. E tem uma parte, né, tem uma cena que eu gostaria de focar para voltar para o nosso tema aqui, né, que é sobre o senso de realismo, que o Rob, quando ele tocava uma pessoa que já estava perto de morrer, ele tinha uma sensação estranha. E em um desses momentos, o professor dele, né, o Ibn Sina, ele percebeu isso, que algo acontecia com ele quando ele tocava uma pessoa que estava em perigo de vida. E então nessa imagem aqui que eu trouxe aqui para vocês, né, que é essa cena do filme, o professor dele, né, ele comenta com ele, né, foi uma premonição, não foi? E o
O Rob responde: É, é como se o tempo parasse por um momento. O tecido da realidade é afastado como um véu para eu poder ver. E o Ibn Sina pergunta: O que você vê? E o Rob respondeu: Nada, apenas sinto. Então eu quis trazer esse pequeno diálogo para trazer um pouquinho sobre essa questão que nós estamos conversando sobre a realidade abstrata e a realidade interna. Nós podemos colocar essa cena assim como uma leitura simbólica disso, que o Rob ele estaria acessando nesse caso uma realidade mais abstrata, porque ele está lidando com sensações, com talvez informações que não sejam possíveis serem compreendidas através dos cinco sentidos, né, através do conhecimento material, mas que traz algum tipo de informação para ele. Então, nós poderíamos colocar nesse caso essa sensação que ele tem quando ele percebe, né, quando como foi que ele falou aqui, né, que o tecido da realidade é afastado como um véu para eu poder ver. E é como se o tempo parasse por um momento. Então, nós podemos colocar essa cena como uma leitura da realidade abstrata. Mas também podemos colocar essa cena como também uma realidade interna, porque afinal de contas ele tem sensações, né, internas. E então nessa cena estaríamos ligando em relação a esses dois tipos de realidade. E no decorrer do filme, tem a busca dele pela cura e pela compreensão da doença do lado. Só que na época, quando uma pessoa morria, não era possível fazer o corte do cadáver para você conseguir ver o que tinha dentro. Autópsia, né? Que hoje nós chamamos de autópsia. Não era permitido fazer isso na época, era contra a lei. E ele conheceu um paciente que não se importava com isso, assim, com o que ia acontecer com ele depois da morte. Então, o Rob, ele, escondido, ele começou a estudar esse paciente que morreu da doença do lado, que era o que ele queria descobrir. E então, nesse caso, nós estaríamos lidando com a realidade material, ou seja, ele queria estudar mais anatomia, fisiologia, os órgãos e tal, para ele conseguir compreender melhor como essa doença era dentro do corpo e como poder curá-la ou tratá-la, né, através de cirurgia. E simbolicamente nós podemos trazer também, né, já voltando para o filme, que na verdade também é uma busca simbólica dele de curar a mãe dele, né? A mãe tinha essa doença, ele não conseguiu ajudá-la, então ele foi uma busca, né, que ele buscou durante a vida dele, tentar compreender essa doença para que um dia ele pudesse tratar essa doença. Então, nesse caso, né, nós podemos, nesse quadro aqui que eu coloquei, a realidade abstrata, né, nós podemos colocar também como uma realidade metafísica e espiritual, que está ligada às premonições do Rob, né, que ele teve. A realidade interna nós temos a psicológica, que seria a sensação da experiência que ele tem durante esse processo. E temos a realidade material, que seria o estudo anatômico cirúrgico da doença do lado, que era o que ele buscava. E é importante ressaltar que essas realidades, elas coexistem entre si. Então, não é que uma realidade é mais importante que a outra ou superior à outra, não é isso. É apenas, elas coexistem entre si, elas podem acontecer meio que ao mesmo tempo, assim, mas quem vai definir qual é a realidade que será estudada é o objeto de estudo. Então, vai depender do objeto de estudo que vai definir com qual realidade você está lidando. Se você está lidando com a realidade da doença física, então é a realidade a realidade material. Se for outro tipo de fenômeno, pode ser uma realidade interna ou uma realidade abstrata. Então, vai depender qual é o seu objeto de estudo. É importante ressaltar que quem define o método da pesquisa é o objeto de estudo.